Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. Oi gente, bem-vindos ao Planeta Língua. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E se vocês estiverem gostando, não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal, ok? Muito bom! Hoje eu gostaria de falar sobre a língua mais importante do mundo em todos os tempos. Bom, qual será essa língua? Seria o inglês? É inegável que o inglês é uma língua muito importante nos dias de hoje, é a língua internacional por excelência, mas essa condição o inglês adquiriu basicamente de um século para cá. Ou seja, até o século XIX, a grande língua internacional, a grande língua de cultura, era o francês. Então será que é o francês a língua mais importante do mundo, em todos os tempos? Bom, de fato, do século XII ao século XIX, o francês foi a grande língua da Europa, né? Na medida em que nesse período histórico a França foi o centro da civilização ocidental, a língua francesa exerceu uma influência muito grande sobre todas as outras línguas europeias, né? Devido ao poderio econômico, político, militar e cultural da França. Mas, na minha opinião, ainda não é o francês a língua mais importante do mundo. Bom, seria então o que? O latim? O latim é inegavelmente uma língua muito importante. Não só porque ela deu origem às línguas românicas, ou seja, ao português, espanhol, francês, italiano, etc., mas porque ela durante muito tempo foi a língua de cultura. Aliás, continua sendo de certa maneira, né? Porque até hoje, quando a gente quer formar novas palavras, a gente busca radicais latinos, né? E o fato é que o latim, tendo sido a língua do Império Romano e depois a língua da Igreja Católica, como vocês sabem, a Igreja Católica teve uma influência muito grande na cultura ocidental durante muitos séculos, né? É natural que o latim tenha sido uma língua preponderante durante esse período. Tanto é que até mais ou menos o século XVII, tudo que havia de importante a ser dito, a ser escrito, era escrito em latim. A partir do século XVIII começou então a se dar preferência ao francês, às línguas nacionais, mas mais ou menos até o século XVII, qualquer comunicação científica, filosófica, religiosa, jurídica, etc., era feita em latim. Então é inegável que o latim foi uma língua muito importante na história da civilização ocidental. Mas ainda não é o latim a língua mais importante do mundo. Seria qual? O grego, então? Bom, o grego é importantíssimo. Primeiro porque o grego foi a primeira língua de cultura do Ocidente, né? A civilização grega foi a primeira civilização a florescer na Europa. Então é natural que o grego tenha se tornado, logo de início, uma língua muito importante. Foi a primeira língua na qual se produziu cultura, ou seja, se produziu filosofia, se produziu ciência, arte, etc. Então é claro que o grego era uma língua muito importante, tanto é que chegou a influenciar o latim. O próprio latim, quando começou a se tornar uma língua de cultura, ele foi buscar no grego, né, muitas das suas palavras. E até hoje, né, na linguagem científica, quando a gente quer criar um termo técnico, a gente cria usando os radicais gregos, né? Gregos e latinos. Então, o grego, sem dúvida, foi a primeira grande língua importante da nossa civilização. Mas ainda não foi o grego a língua mais importante do mundo em todos os tempos. Por incrível que pareça,
pelo menos na minha opinião, a língua mais importante do mundo em todos os tempos foi uma língua falada na pré-história. E por isso mesmo uma língua que não deixou registros escritos, já que pré-história, por definição, é o período anterior à invenção da escrita. Essa língua é o indo-europeu. Bom, mas o que vem a ser o indo-europeu? Indo-europeu é uma língua, digamos, poderíamos até dizer, até certo ponto, hipotética, já que justamente não deixou registros escritos, mas é uma língua sobre a qual nós temos hoje certeza de que ela existiu, de que ela foi falada, e é simplesmente a língua que deu origem ao grego, ao latim, consequentemente ao francês, deu origem também às línguas germânicas e consequentemente ao inglês, que é uma língua germânica, deu origem às línguas eslavas, deu origem às línguas célticas e deu origem inclusive às línguas do Irã e da Índia. Ou seja, o indo-europeu foi uma língua que se acredita ter sido falada por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na região do Cáucaso, ali nas proximidades entre o Mar Negro e Mar Cáspio, no chamado Oriente Próximo. O que ocorreu foi que essa língua, através de sucessivas migrações, foi se expandindo para várias regiões da Ásia e da Europa, de tal modo que hoje praticamente todas as línguas da Europa, com algumas pequenas exceções, são descendentes do indo-europeu. Então o que acontece? Que essa língua que tomou de início um território enorme que vai de Portugal até a Índia, ela é a língua mãe das principais línguas de cultura do mundo hoje, né? Claro, com exceção do árabe e do chinês, mas ela é a língua mãe da nossa língua portuguesa, ela é a língua mãe do inglês, do francês, do espanhol, do italiano, do alemão, do russo. E o que acontece? Que essas línguas todas, elas se já nesse período pré-histórico, elas já tinham se espalhado por esse território que começa no extremo oeste da Europa, ou seja, em Portugal, e vai até a região onde hoje fica Bangladesh. Depois, com os grandes descobrimentos, com a colonização feita pelos europeus, essas línguas se expandiram de modo que hoje toda a América, né, da Groenlândia até a Argentina, falam línguas indo-europeias. Hoje na África, apesar de haver as línguas nativas africanas, todos os países da África têm como língua oficial alguma língua europeia. E através do inglês, por exemplo, do francês, a família indo-europeia chegou até o Oceano Pacífico, né? Austrália, Nova Zelândia, a Polinésia Francesa, etc. Então, quer dizer, hoje nós podemos dizer que as línguas europeias estão praticamente nos 5 continentes, elas dominaram o mundo, né? Apesar de haver outras línguas importantes, como eu já mencionei, apesar do árabe, do chinês, do japonês, que não são línguas indo-europeias, as línguas indo-europeias, ou seja, descendentes do indo-europeu, elas de longe ocupam o território mais vasto no planeta. Elas estão nos 5 continentes. E essa família indo-europeia produziu algumas das línguas mais importantes de que nós temos notícia, como o já citado grego, latim, francês, inglês, etc. Então, de certa maneira, essa língua chamada indo-europeu, que não foi registrada, não deixou documento escrito, e que foi descoberta através de dedução, a partir do momento em que se começou a perceber a semelhança, o parentesco entre essas línguas filhas, né? E aí se postulou a existência de uma língua mãe que teria dado origem a todas elas.
apesar de tudo isso, né, essa língua que num primeiro momento poderia ser considerada uma língua obscura, falada ali no Cáucaso há 6.000 anos atrás, né, em plena pré-história, essa língua eu considero a língua mais importante do mundo em todos os tempos. Por quê? Porque através de todas as suas línguas filhas, que de certa forma são a própria língua indo-europeia transformada, né, pela evolução histórica, essa língua dominou o mundo. E nós estamos falando essa língua até hoje. Eu estou aqui falando português. Ou seja, eu de certa forma estou falando uma forma evoluída do indo-europeu. Então vejam a importância dessa língua, sobre a qual provavelmente você nunca ouviu falar, porque não se divulga isso na verdade é um conhecimento científico que não é divulgado na mídia, então muito pouca gente ouviu falar de uma língua falada na pré-história, né? Mas essa língua, apesar de a gente poder até considerá-la uma língua obscura, de certa maneira, já que foi falada numa época não documentada, como eu disse, é uma língua que dominou o mundo, né? Porque as suas descendentes dominaram o mundo, né? Em outra oportunidade eu vou voltar a falar sobre o indo-europeu, sobre como ele foi descoberto, como ele foi reconstruído, né? O que se sabe até hoje sobre o indo-europeu, mas isso é assunto para outro vídeo, tá ok? Então, gente, se vocês gostaram, lembre-se, compartilhem, deem o seu like, inscrevam-se no canal e até a próxima!